Fala, galera. Vamos ver aí as últimas informações da seleção brasileira que enfrenta a Argentina nesta terça-feira no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, às 21 horas. Vamos ver aí as últimas informações com a turma do Jogo Aberto. É uma profissão que eu admiro demais. E agora, falando em admiração, eu admiro o Nivaldo Decilo. Trabalha bem, texto bacana, postura legal, o homem da chuva. Eu não sei como é que a Band não contratou o Decilo para ser o meteorologista ainda da emissora. Impressionante, eu já teria há muito tempo feito esse acréscimo, não é? Porque ele entende tudo de condições climáticas, principalmente da chuva. E queremos chuva de bom futebol em Buenos Aires, hein, Cilo? Agora o Rafinha deu uma polemizada. Tomara. E o iPad dele, hein? É, o Rafinha. Da pré-história. O Rafinha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aí, vem chuva daqui a pouco, você imagina. É o seguinte, o Rafinha falou pro Romário, é aquela coisa, né? O Romário sabe como tirar uma lasquinha do cara. E o cara entrou. O Rafinha hoje é um dos melhores do mundo, o Romário campeão mundial, aquela frase, eu não sei, os caras já gostam da gente. Bom, Renata, deixa eu falar do que está acontecendo aqui nesse momento. A seleção brasileira acabou já o treinamento. Eu falei para você que mais cedo que a seleção 1h30 da tarde vai deixar o hotel que está aqui na minha frente. Aí o Cabeça fez as imagens já do ônibus da seleção brasileira, o ônibus já chegando aqui, o pessoal vai almoçar rapidinho, o Rodrigo Caetano estava numa correria danada para fechar a mala, essa coisa toda. 3 horas da tarde é esse voo para Buenos Aires. Eu falava mais cedo com o Rodrigo Caetano e ele disse que a logística da seleção brasileira foi exatamente essa, prever menos tempo possível em território argentino, porque sabe que tem provocação, mesmo com batedor, ônibus passando, por isso não quisemos treinar em Buenos Aires. Então, optou-se pelo treinamento aqui, foi pela manhã, o pessoal já está almoçando neste momento, daqui a pouco caminho para o aeroporto e esse voo para Buenos Aires, para tentar quebrar um tabu recente aí, né? São 4 jogos sem vitória, são 3 derrotas e um empate com relação ao time da Argentina. A seleção brasileira, em relação à equipe da Colômbia, são 6 alterações. Eu posso até te dar uma prévia aqui do que pode ser o time inicial da seleção brasileira nesse duelo. O Bento no lugar do Alisson, Wesley por opção no lugar do Wanderson, Marquinhos e depois ao lado dele o Murilo, 2 zagueiros, porque a gente sabe que o Gabriel Magalhães ele está suspenso, e o Guilherme Arana na ala esquerda. O meio-campo bastante mudado. O André e o Joelinton nas vagas de Bruno Guimarães e também do Gerson. E aí a surpresa foi a entrada do Matheus Cunha no lugar do João Pedro. Não pelo João Pedro, havia também a possibilidade do Savinho, mas o técnico Dorival Júnior optou pela entrada então do Matheus Cunha, que pode ser um terceiro homem no meio-campo ou um quarto atacante. Completando o time, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, o melhor do mundo na atualidade. O técnico Dorival Júnior, eu fiz uma pergunta na entrevista coletiva sobre as críticas que ele vem recebendo. Muitas críticas, às vezes pelo desempenho, às vezes pelo resultado da seleção brasileira, e ele nos respondeu. Vamos ouvi-lo. Eu convivi a minha vida toda, eu estou desde 6, 7 anos de idade dentro de um vestiário de futebol. Eu convivi a minha vida toda, desde o primeiro momento que eu me vi como criança, gostando de futebol, e entendendo um pouquinho daquilo que vinha acontecendo. Nós vivemos um país da crítica. É uma pena isso. Existem poucos reconhecimentos, não é apenas um futebol, eu digo isso em todas as áreas e sem agredir ninguém, sem sentido de justificar nada, ao contrário, é uma percepção que eu tenho. Eu acredito em trabalho, em dedicação, em respeito acima de tudo e em seriedade dentro daquilo que nós fazemos. Em todos os clubes que passei, tive a oportunidade de voltar praticamente em 4 ou 5 deles, e não por apenas uma vez. Eu acho que é porque alguma coisa nós deixamos lá atrás. Se eu não tiver esse entendimento depois de tanto tempo trabalhando com futebol, entender o meio que eu viva, a forma como todos pensam e aquilo que se é cobrado, eu não teria nem aceito
o convite da seleção brasileira e talvez não daria sequência à minha carreira após atleta como um treinador de futebol. Se eu abracei tudo isso, é porque, graças a Deus, eu me preparei muito para um momento como esse. E não passei por cima de ninguém, não pisei em ninguém, não sugestionei nada. Ao contrário, sempre valorizei muito a minha classe, a minha categoria, luto por ela e acredito que esteja num caminho. Me cobrem ao final de todo esse processo. O início, às vezes, ele é bem trabalhoso e poucos entendem, mas afinal de tudo isso aí, de repente, pode ser muito diferente daquilo que todos estejam observando nesse instante. O Dorival tem consciência das críticas, das cobranças, avaliação do desempenho da seleção brasileira jogo a jogo. Tem um resquício do que não vem acontecendo desde 2002. O Brasil não entra numa Copa do Mundo para participar, ele entra para ganhar, para ser o grande vencedor. Aí a Argentina ganha a última Copa, nós somos eliminados de uma maneira muito cruel. Então tudo isso ainda pesa. Havia uma expectativa e ela não se configura. E o Dorival herda, mas também tem o trabalho dele, as escolhas que ele faz, os jogadores que ele convoca, a maneira como ele monta o time. Então, Everton, a gente vê que seleção brasileira é outro departamento. Todo mundo tá aí no dia a dia acompanhando seu clube do coração, mas a seleção ela tá desconectada pela falta de ser campeã, de resultados mais robustos. É isso que hoje mexe com o torcedor negativamente. E precisa mudar. Ganhamos da Colômbia. Se ganharmos da Argentina, seria um bom gatilho para uma mudança de chave. Se do jeito que as coisas vêm acontecendo, Rê. O Dorival já disse que houve uma evolução considerável. Imagina se ganha da Argentina, né? Mas é uma evolução que só ele está enxergando. Porque ele tem tanta qualidade na linha de frente, mas tanta qualidade que os caras decidem por ele e não pelo trabalho dele. E ele meteu um Argel Fuchs ali, né? E não interessa como começa, mas sim como termina. Ele falou, me cobrem no final. Vamos combinar. Me cobrem no final. Não dá pra cobrar no final. Aliás, qual é o final, Dorival? Qual é o final? Final é depois das eliminatórias? Final é quando, se você não consegue ir pra Copa, todo mundo vai conseguir. São 1.180 seleções na Copa, todo mundo vai. Se montar a nossa aqui, a gente classifica. Agora, o final é quando? O final é depois das eliminatórias, o final é na Copa se sai. Quando é que é o final? O final do processo é a Copa. Pois é, então... Que ele disse que chega na final já. Ele falou que ia cobrar no final, que ia chegar até a final. Então, assim, não tá legal, a seleção coletivamente é um caos absoluto. Mas e tem o que ver faz como a diferença para ele também, né? são os homens de frente. Ele pegou a seleção aí nas eliminatórias, lá embaixo ele pegou a seleção brasileira, o Dorival, não foi? Ele pegou a seleção lá embaixo. Depois do Ramon, ele pegou, Fernando Diniz. Então, ele pegou do Diniz, pegou do Ramon, ele pegou uma seleção destruída. Ele teve que mudar tudo. Mas mudou o quê? Ele teve que mudar peças. Mas mudou Mas o quê? eu acho assim... Coletivamente é a mesma coisa, continua embaixo. Mas a maior impressão que nós tivemos da seleção no comando Dorival foram os amistosos, né? Você lembra? Arrebentando, jogando bem. A seleção falou, nossa, agora acertou a seleção. Ganhou da Inglaterra e empatou um jogaço com a Espanha. Com a Espanha. Então você analisou ali e falou, nossa, acertou, né, o Dorival? Só que a sequência disso, as coisas declinam totalmente o futebol da seleção brasileira. Ele vai abaixo e não consegue jogar um bom futebol nas eliminatórias contra até seleções fracas. Copa América foi mal. A Copa América foi mal. Então, uma somatória de situações que começou a colocar um ponto de interrogação. Eu fui um dos grandes defensores do Dorival na seleção brasileira. Acreditava, pelo que ele fez no São Paulo, pelo que ele fez no Flamengo, pelo que ele fez aonde ele passou, eu acreditava que o Dorival ia realmente dar uma cara a essa seleção. Só que tem um porém, seleção brasileira, para nós brasileiros. Tem sempre o protagonista, ou seja, aquilo que o Vini fez, que ele não fazia com a seleção brasileira. Me dá a bola, foi lá, driblou, tomou a falta, me devolve essa bola, bate de fora da área e faz o gol. Então a seleção brasileira, ela sempre teve o jogador que é protagonista, o jogador que define, o jogador que chama a responsabilidade. E o Vini Júnior tem condição de fazer isso. Pelo que ele joga no Real Madrid, pelo que ele joga de futebol. Então é isso que faltava à seleção. Então, de parabéns o Vini que ele fez nesse jogo. Eu estava transmitindo o jogo e eu fico naquela carência por ter tido o Romário, por ter visto o Ronaldo, por ter visto grandes craques do futebol brasileiro. Eu fico naquela carência, aquela expectativa de ver um jogador que chame a responsabilidade, que pega a bola e define o jogo como o Vini fez. O Sgarbi aqui, todo mundo sabe que você é muito fã do Neymar e de longa data, e a gente fica esperando pelo Neymar.
Talvez essa dependência ou essa desculpa seja utilizada o tempo inteiro. Tomara que a seleção esteja muito bem para que quando o Neymar esteja completo, ele possa acrescentar aquilo que todos esperam. Mas você consegue ser fã do Rafinha, do Vini Júnior? Como é que você enxerga? Porque a sua geração, ela gosta de ter um ídolo, joga videogame. Como é que você enxerga esses caras? Esquece um pouco o Neymar, deixa ele de lado e pensa nos outros. Se tem jogador brasileiro que vai para a Europa, para o Barcelona, Real Madrid, e joga a bola que esses caras jogam, são craques também que têm totais condições de, na seleção, jogar bola. Eu penso isso. Por isso que existe a cobrança muito, né, do brasileiro, do povo em relação a isso. Porque grande parte das pessoas acompanha a Champions League, a La Liga, vê os caras destruindo lá e na seleção um pouco menos. Por isso que o torcedor cobra. Mas são craques. Eu discordo do Everton, por exemplo. Para mim... Que bom. Não, é excelente para mim, Qual é o seu ponto de discordância? Concordar com o Panda também. Mas é porque a seleção... Tô brincando, desculpa. A seleção, no modo geral, na minha opinião, tá? Lógico que no começo demorou para conseguir resultados, para conseguir as coisas. Demorou. Só que um jogo dificílimo contra uma grande seleção, que é da Colômbia. Grande seleção ganhou o quê, Gabi? Mas ganhou o quê? Historicamente, a Colômbia fez o quê no futebol? Tem um grande Croácia, nunca Bélgica, tá bom, mas é uma seleção boa. Você para pra ver, o time é bom. Mas a Colômbia evoluiu, e é isso que a gente quer da seleção, né? Mas, como você tem o Rames como jogador da Colômbia que não joga nada em lugar por isso ele tá defendendo. Ele joga bem, desculpa. Ele joga bem, pelo amor de Deus. Na Colômbia ele joga. É um papo saudosista de que, mas ganhou o quê? A Colômbia? Não, cara. Tô falando do presente. Tem um time bom a Colômbia. Técnico bom. Um time que... Não, um time bom. E o nosso titular no Liverpool. Tá bom, mas, cara... E olha, o Brasil ganhando da Colômbia jogou a adversária pra 6ª posição. Ganhou da Colômbia. Vai criticar depois de uma vitória contra a Colômbia? O Brasil, dependendo dos resultados, pode voltar pra 6ª posição. Isso que é o duro, né? Pois o Equador resolveu, Chico, também entrar nessa história graças a... Rafinha conseguiu fazer isso, tem jogado um grande futebol. Não só no Barça, como também na seleção brasileira. Então ele tem condição de fazer isso. Não é mesmo? Ele tem condição. O jogador de futebol ele tem que ser inteligente na postura, nas respostas e no campo de jogo. Que isso prova como ele está preparado para a vida e para esses momentos difíceis como serão na Renata, esse líder citado aqui pelo Marco seria um jogador ou um líder? Porque, por exemplo, o grande líder do Internacional hoje é o D'Alessandro, que não é jogador. Bem lembrado. Né? Então o D'Alessandro, e aí não sou eu, mas você tem mas aí ele tem uma história com o Inter, é o cara que já foi campeão de Libertadores, da Sul-Americana, Mas esse líder que você citou, Marco, é um jogador ou um líder de vestiário? Eu acho melhor um jogador, se não tiver um líder de vestiário. Por exemplo, nós fomos jogar o Mundial lá, que já faz tempo, eu convidei o Raí, junto com a diretoria do São Paulo, para acompanhar a delegação. Foi super importante a presença do Raí lá no Japão. Ele ajudou muito, sem falar com ninguém de fora, lá dentro. Então, acho que faz falta. Acho que a seleção deveria ter algumas pessoas, algum líder do passado, pode ser até o Romário, por que não? Que fiquem com os atletas em alguns momentos Nem dei ideia que daqui a pouco a Argentina leva o D'Alessandro embora do Inter também. Não, eu vou dar uma ideia aqui, também. Porque já sei que você vai falar, Felipe Melo. Não, na Copinha, Felipe Melo. Eu fui chefe de delegação também da molecadinha. Eu fui lá, é sangue no olho, é tapa na orelha. É assim que funciona, meu filho. Felipe Melo, esse ano você foi? Esse ano na Copinha. Mas perdeu pro São Paulo. Por isso que perdeu. Não adiantou muito. Não, mas ele foi um jogo só. Você não acompanhou. Ele não tava na final. Então você não acompanhou. Uma pena que você não tenha acompanhado a trajetória, porque fui eu, foi Vladimir, foi todo mundo. E ali foi mostrar o quê? A essência. Nós fomos lá mostrar a essência. Tá explicado agora. Pra essa molecada. E tem que ter agora, tá certo, doutor, tem que ter um Romário no vestiário, sim. O Dunga tá tão afastado. Hoje quem trabalha com o Dorival é o Juan, né? Então, o Juan tá lá, mas ele é mais calmo. Mais tranquilo. O certo era estar o Júnior Baiano. O certo era estar o Júnior Baiano com ele lá. O Júnior. Era esses caras que tinha que estar lá com ele. O Dunga tá em Porto Alegre, lá faz trabalhos sociais maravilhosos. O Dama do Corinthians. Não, mas o Dunga, gente, o Dunga depois que... Engraçado, ele foi banido de certa maneira, né? Acho que o último trabalho dele foi no Inter e nunca mais. E é uma pena porque o Dunga é um cara que a imagem que muitos formaram. Ele não quis, Renata. Eu falei com ele, ele não aceitou. Alguns trabalhos ele não aceitou. Acho que ele ficou muito decepcionado. Agora, como o Tite está também, é muito pesado pegar a seleção, perder Copa e ficar marcado. Então, mas você acha, Marco, que os caras vão caçar o Rafinha em campo por causa dessa declaração? Não, sério, porque eu não sei, eu imagino o clima.
já é duro um Brasil e Argentina, um Argentina e Brasil. Eles vão caçar qualquer um. Qualquer um que passar por aí. Mas agora eles vão ter uma desculpa. Vai ter o alvo. Mas tem o árbitro, né, pra impedir, né? Eu acho que vai ter. Tem. Não, mas eu não contaria com isso. Eu achei espetacular. Eu sempre falo aqui, eu gosto de jogador que fala. Eu gosto de jogador que fala, porque muitas vezes a galera vai falar... também, né? Não, tem que fazer, só que a galera fala, nossa, soberbo, ele falou isso, aquilo. Aí quando o jogador não fala mais quietinho, mas o cara tem que se impor mais. Tem que decidir. Pra mim, espetacular o Rafinha, espetacular. Véspera de um clássico, jogo importante. Falar que vai pra dentro dos caras, sensacional. Fazendo no jogo Mas também é o jeito, também assim, o jeito que se expressou, usou aquela linguagem, tá ali, acomodado, tranquilo. Tá com não é, tá ali falando com o Romário. Aquele podcast, eu falo podcast, o povo vai, né, e fica isso. Mas só que às vezes sai alguma coisa não como você planejou. E que ele poderia olhar muito bem o Romário e se espelhar no Romário. Nas posturas, atitudes no campo. O Romário não era um cara de bater em ninguém. Não, o Romário era caçado, pelo contrário. Só o cafezinho discorda, né? Só no torcedor do Fluminense. Isso é verdade. A história da galinha, não sei o quê. Simeone, aquele Não, o Romário sabia bater também. Sabia bater, se defendia. André Cruz. Retiro o que eu disse. Realmente, alguns episódios depois encontram o que eu amo. O Romário era pequeno, os caras não davam muita atenção e ele batia, fazia gol e ganhava título. Esse era o Romário. O Romário sempre Mas na seleção brasileira não teria um histórico, né, de violência. Dele não. Que é onde ele foi o... Bom, ele foi em tantos lugares do campo. Deu uns tapas no torcedor do Fluminense que foi lá na Laranjeiras, pegar no pé dele e encheu o saco dele o tempo inteiro. A gente tá falando de liderança aqui. Eu ia te falar no bloco anterior. Lembra do meme de todo mundo reunido e o Dorival... Renata, não se impõe. O treinador não se impõe. O Tite conseguia. Ele não consegue. Mas então, vocês vão lembrar que o Dorival... Tite! Ele... Volta, Tite! Não, aqui, aí também não. Volta, Tite! Estamos com saudade. Não, aí também não. Dois ciclos foi excelente. Acho que o Tite teve 2 ciclos de Copa seguidos, fez um trabalho acima da média, mas acho que teve suas oportunidades. Agora é momento, talvez, daquele estrangeiro, daquele técnico diferente. Roger Machado seria o nome pra você, Pra você, um campeonato estadual é suficiente? Não sei. Porque o Dorival, ele vem de título de Libertadores no Flamengo, Copa do Brasil no Flamengo, Copa do Brasil no São Paulo. O Mano tava lá no Rio, você pediu o Mano. Foi por isso, simplesmente por isso, que eu falei do Roger Machado. Outra coisa que você esquece, o Mano já foi técnico de seleção brasileira pelo sucesso que ele teve no Corinthians. A seleção do Corinthians foi pra lá, bebê. Todo mundo que vai pro Corinthians vai pra lá. Liga até o Ramon Dias. Dá um tempo, Ronaldo. Vai na Bessarrão. Aí não, fala isso, Não vou falar. Porque senão ele convoca o Bernabé. O Bernabé é brasileiro. O Chico tem um negócio pra falar ali antes. Chiquito, vai, Chiquito. Não, eu ia dizer que o Roger... Liderança, Chico. O Roger Machado vai chegar na seleção, mas antes vai passar pelo Corinthians, segundo o Ronaldo, né? Isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. O atacante Rafinha polemizou e esquentou ainda mais o clássico entre Argentina e Brasil, que acontece nesta terça-feira no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, às 21 horas. Em entrevista ao ex-jogador Romário, Rafinha falou em dar porrada neles. E também disse que irá marcar um gol no clássico. Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi, porrada neles? Questionou Romário. Porrada neles, sem dúvida, porrada neles. No campo e fora de campo, se tiver que ser, respondeu Rafinha. Gostei, é isso aí. Nós, nos argentinos, tem que bater doido, porque eles são F3 pontinho, afirmou o ex-jogador. Porrada neles, reforçou Rafinha. Para finalizar, vai fazer a P3 pontinho do gol contra a Argentina? Perguntou Romário. Vou com tudo, finalizou o atual camisa 11 do Brasil. As declarações já repercutem na imprensa argentina. O Olé tratou a entrevista como uma áspera promessa do atacante. Outros veículos, como o YC e El Gráfico, também reproduziram as falas do jogador. Essa será a primeira vez que Rafinha volta à Argentina após o Clássico de 2021, no qual sofreu uma cotovelada de Otamendi na boca e teve que levar 5 pontos. O árbitro uruguaio Andrés Cunha nem sequer marcou falta no lance, que também foi checado pelo VAR, comandado pelo também uruguaio Esteban
A Argentina lidera as eliminatórias com 28 pontos, 7 a mais do que o Brasil, que ocupa a terceira colocação.